Terminada aqui essa parte de acabamento, agora a gente vai fazer, então, a parte da tira das costas. Vão ser duas, né? Uma para cada lado. A gente vai fazer o mesmo tipo de diminuição que eu mostrei aqui para vocês, só que a gente vai diminuir transformando 3 pontos em 1. Vamos diminuir, então, 2 pontinhos por carreira. Sempre aqui a diminuição vai ser em cima e embaixo retinho, tá? Então, vamos iniciar aqui com 2 correntinhas. Fiz aqui 1 e 2. Oh, meu Deus! 2. Laço a linha, vou no segundo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas e guardo. Laço, vou no terceiro ponto, puxo, passo pelas 2 laçadas, fico com 3 laçadinhas e fecho todas, tá? E agora, a gente continua trabalhando um ponto alto para cada pontinho baixo. A gente vai fazer na mesma altura que a gente fez aqueles acabamentos, aqueles pontos altos, né? Ali do meio, que a gente uniu um seio no outro. Então, é só a gente observar, ó. Aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 3 carreirinhas. Então, até aqui, eu vou trabalhar com um ponto alto. Deixa eu fazer aqui essa primeira com vocês. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Só pra gente chegar no final. Deixa eu observar aqui quanto falta, ó, que tenho 1, tenho 2, tenho 3 carreiras. Falta 2, 4, 6, 7 pontos. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai intercalar diminuindo 2 pontos e acho que diminuindo um pouquinho mais nessa próxima carreira, tipo, intercalando. Em uma a gente faz esse 3 pontos em 1, no outro a gente pode fazer 4 pontos em 1, porque senão vai dar muita carreira e não dá muito certo, ó. Então, aqui é só observar, 1, 2, ó, tá sobrando 3 carreirinhas, igual a parte ali do meio. Terminada essa primeira carreira, viramos. Essa parte de baixo, como eu falei, vai ser sempre retinho, tá? A gente quer diminuir também até chegar a 4 pontos. Então, vamos aqui subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e vamos ir trabalhando. Quando sobrar 4 pontos aqui, para finalizar, eu volto. Lembrando que aqui, ó, é um pontinho só, né? Aqueles 3 que a gente transformou em 1, é um só. Então, quando faltar 4, eu volto. Voltando aqui no finalzinho da segunda carreira, eu decidi que a gente vai manter essa mesma média aqui, de transformar 3 pontos em 1, tá? Não tem problema. O que a gente só não quer é passar de 10 carreirinhas antes de chegar a 4 pontinhos, tá? Que vai ser o que a gente precisa para fazer o lacinho. E não vai dar aqui, não. O G, talvez, lá no finalzinho, quando estiver chegando a 4 pontos, aí pode fazer uma diminuição um pouquinho maior, transformando 4 pontos em 1, né? Que daí vai estar tirando 3 pontos. Mas agora, no início, não vai precisar, não. Tava observando aqui, não vai precisar. Então, aqui tá sobrando 3 pontos, laço, vou nesse próximo aqui, puxo, passo só pelas 2 primeiras laçadas e guardo. Laço, vou no penúltimo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras e guardo. Laço, vou no último ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras, e aí ficamos com 4. Sempre a diminuição no início fica com 3 laçadinhas, a do final com 4, tá? É normal, é assim mesmo. E aí, fechamos todas. Viramos e começamos tudo de novo. 2 correntinhas, laço, vou no segundo ponto, passo só pelas 2. Laço, vou no terceiro ponto, passo pelas 2, fico com 3 laçadas, fecho todas, tá? E assim a gente vai trabalhando, indo e vindo. Parte de cima sempre fazendo diminuição, parte de baixo sempre retinha, tá? Quando estiver chegando próximo aqui, pra gente chegar a 4, eu volto pra falar com vocês novamente. Ó, gente, chegando aqui no final, cheguei a 4 pontos, o meu deu 2, 4, 6, 8, deu 9 carreirinhas pra chegar
a 4 pontos. Ah, se por acaso, tenho 5 pontos, faz 2 pontos em um para ficar em 4, tá? O meu tinha 6 pontos, fiz 3 pontos altos em um, que deu diminuir 2, ficou 4. Só encaixar, tá? Aí, agora, a gente vai fazer várias carreirinhas de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui no meu 60 carreirinhas, tá? De 60 a 80, não tenho certeza ainda, vou ver depois no corpo. Então, aqui eu só vou seguir fazendo várias carreirinhas de 4 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer, chegar no tamanho que eu quero, vou cortar a linha e passar por dentro da laçada. Vou já fazer o outro lado da mesma maneira, é só ver. Pode começar por cima mesmo, mais fácil, né? Começa por cima já diminuindo, faz igualzinho, a mesma quantidade de pontos, tá? Vou fazer, então, um lado, depois faço o outro, e quando eu voltar, eu falo quantas carreirinhas eu fiz de 4 pontos altos, e a gente vai fazer daí a parte de cima. Voltando aqui, eu fiz já as duas partes aqui das laterais, fiz com 55 carreiras, quando chegou na parte de 4 pontos altos, que eu achei o suficiente para amarrar e fazer um nozinho. Porque não fica sobrando muito e nem é pouco, 55 a 60 é o suficiente, tá? Se o G quiser fazer uns 65, pode ser de cada lado, tá? Mas também acho que mais do que isso não precisa. Agora, a gente vai fazer, então, a parte de cima. Eu não sei se eu vou colocar bojo, eu acho que não, tá? Até porque eu não sei se eu tenho aqui. Mas o bojo, pelo que eu entendi, ele é costurado ao contrário, ó. Aqui é aquela parte grande, sabe, de baixo, e aqui daí ele vem bicudo, né? Então, vocês teriam que arredondar, corta, né, arredondando, pra daí costurar. Eu acho que eu não tenho aqui, não tenho certeza. No final do vídeo aí a gente vai saber. Ou conforme eu voltar lá, eu dou uma olhadinha e vejo. Então, aqui a gente vai pegar na quarta correntinha, ó. 1, 2, 3, na quarta correntinha aqui de uma das laterais, pra iniciar o nosso cordão. Então, passamos aqui, vamos fazer 2 nozinhos. Eu vou testar aqui quantas correntinhas, porque vai ser entre 70 e 80, mas eu tenho que ver aqui certinho. Todo mundo vai poder colocar a mesma quantidade, tá? Então, vou fazer aqui as correntinhas e já volto pra testar. A gente vai fechar mais ou menos aqui na metade do seio, tá? E ela fica soltinha, as próximas carreiras aqui atrás, e na frente ela vai ficar aqui pra frente, tá? E eu vi ali na foto que ela era solta atrás, então, eu vou fazer igual. E daí, eu vou fazer as correntinhas e já volto. Voltando aqui, eu fiz 76 correntinhas, todo mundo pode fazer esse tamanho, porque depois ele ainda dá uma laceadinha, então não precisa fazer mais do que isso, porque senão pode acabar ficando uma alça muito larga e aí vai ficar ruim de usar. Então, aqui, a gente vai ver mais ou menos o meio aqui do seio, ó, e vamos fechar com ponto baixo. Só ver mais ou menos aqui onde é o meio, onde tinha os aumentos, ó, vem com o dedo e fecha aqui com ponto baixo. Pra fechar o outro, né, que na verdade a gente não vai fechar, pra saber onde a gente vai começar as correntinhas aqui no outro seio, aí é só ver quantos pontos ficou sobrando aqui, né, entre uma alça e outra, ó. Quantos pontos ficou sobrando pra cá do seio. Mas aí a gente vai ver isso depois. Aqui agora a gente vai seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto. Vamos fazendo aqui. Quando chegar aqui, eu volto, ó, aqui no meiozinho. Chegando aqui no meio, a gente tinha aqui, ó, aqui tem um ponto, que é de onde a gente fechava com ponto baixíssimo, lembra, ó? Então, aqui tem um pontinho, aqui nós temos 3 pontos no meio das 3 correntinhas. Então, vamos fazer 3 pontinhos baixos. E aqui, ó, onde a gente iniciou, tem um outro ponto aqui também, ó. Aqui tem um pontinho, deixa eu ver aqui, pra arrumar direitinho. Vou pegar aqui mesmo, na lateralzinha. E aqui a gente vai continuar daí fazendo um pontinho baixo pra cada ponto alto. Eu vou ver aqui quantos sobrou no meu, ó. Tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Então, vou fazer os pontinhos baixos até ficar sobrando 21 pontos aqui, pra ficar igual ao outro lado. Cheguei, por exemplo, cheguei aqui nesse ponto aqui. Vou novamente fazer as 76 correntinhas e aí eu volto pra fechar aqui com vocês. Feito as últimas 76 correntinhas, daí nós vamos fechar na quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Então, conto 1, 2, 3, na quarta carreira eu vou fechar com um ponto baixíssimo.
Agora, a gente vira a nossa peça pra frente, que a gente vai voltar trabalhando agora. A gente vai fazer algumas carreiras de quadradinhos, vão ser quadradinhos de 2 correntinhas de separação. A linha fica... Não precisa ficar pra frente, não. Vamos iniciar aqui fazendo, então, 5 correntinhas para ser um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pego aqui nas correntinhas, ó, as correntinhas viradas para a parte da frente, pulo 2 correntinhas e na terceira fecho com um ponto baixo. Vai ficar soltinha essa parte aqui de trás, tá? Porque é assim mesmo, nesse modelo. Aí, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro, fecho com um ponto alto. Pegando somente a correntinha da frente, tá? 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro, fecho com um ponto alto. Então, podem trabalhar toda essa parte aqui das correntinhas. Quando chegar aqui nos pontos baixos, eu volto para explicar para vocês, que a gente não vai pegar nas 2 laçadinhas. Ó, se vocês observarem, o pontinho forma 2 laçadinhas. A gente vai pegar somente na laçadinha da frente, tá? Mas quando chegar aqui, eu volto. Voltando aqui, então, nessa parte que eu falei dos pontinhos baixos, ó, fiz 2 correntinhas, aí vou pular a última correntinha que eu tenho aqui, um pontinho baixo, e aí, quando for fechar, eu pego somente na argolinha da frente, pra fechar aqui com um ponto alto, ó. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro somente, pegando na argolinha da frente, eu fecho com um ponto alto. Porque daí, pelo fato de a gente pegar na argolinha da frente, ó, o nosso trabalho, ele consegue descer, que é o que a gente quer. Se a gente pega nas 2 correntinhas, nas 2 argolinhas, o trabalho vai ficar em pé. E não é o que a gente quer que desça pra formar ali o babadinho da parte da frente, ó, que dele vai ficar assim, tá? Deitadinho. Então, sempre pegando aqui nos pontinhos baixos, só na argolinha da frente, tá? Então, eu faço toda essa parte, chegando aqui também, toda essa parte aqui das correntinhas, e quando chegar no final, eu volto pra fechar a carreira com vocês e pra gente fazer a próxima. Chegando aqui no final da carreira, fiz as últimas 2 correntinhas, no meu tá sobrando um ponto só, mas não tem problema, se no de vocês acontecer isso também, não tem problema, tá? A gente vai fechar com um ponto alto, aqui onde a gente fechou com um ponto baixíssimo a carreira. Igual a gente fez lá no outro lado, que quando a gente subiu as 3 ou 5 pontos altos, as 5 correntinhas lá no início da carreira, também a gente iniciou depois que a gente fechou com ponto baixíssimo, tá? A gente iniciou aqui onde a gente fechou, tá? Aqui a gente vai fazer agora mais 2 carreiras de quadradinho sobre quadradinho. Então, sempre iniciando com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, desculpa, hoje eu tô meio lesada. 5 correntinhas para ser um ponto alto e 2 correntinhas de separação. E sempre fechando com ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, vocês vão fazer isso até o final e depois voltar mais uma vez fazendo mais uma carreira de quadradinhos. Volto, então, na 4ª carreira, que a gente vai começar a formar uns desenhos entre alguns quadradinhos. Ó, gente, terminado aqui, a gente vai fazer mais 3 carreiras, tá? Então, agora a gente vai começar a colocar uns desenhinhos, que na verdade não é desenho, são pontos altos ao invés de quadradinhos, e entre cada um vai ter 8 quadradinhos. Então, eu vou pegar bem esse centralizadinho aqui do meio, ó, que aqui eu vou colocar os pontinhos altos. Então, demarquem o do meinho aí de vocês, que no meu caso é esse. E agora, a gente vai contar, já que a minha carreirinha tá aqui, vou ter que trabalhar esse lado aqui, eu vou contar aqui de 8 em 8 para demarcar onde vai ter os meus pontos altos, né? Ao invés de quadradinhos, né? Dentro dos quadradinhos, para saber quantos quadradinhos a gente tem que fazer para começar, para que tenha o desenho aqui bem no meio, bem centralizadinho no cropped. Então, aqui eu vou ter um desenho, tá? Vou contar agora 8 quadradinhos, depois dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no quadradinho 9, vou ter outro desenho, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no quadradinho 9, vou ter outro desenho. E agora, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui nesse quadradinho, eu vou ter mais um desenho. Então, aqui tá sobrando no meu 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Inclusive, até já comecei. Então, aqui... já vi que eu vou ter que fazer 5 quadradinhos, e no 6º quadradinho é onde eu começo os meus pontos altos. Então, fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4. E agora, deixa eu só arrumar esse aqui que abriu.
E agora eu vou fazer o quinto. Então, façam essa continha no de vocês, porque daí vai dar bem certinho, tá? E aqui o meu quinto quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui neste próximo quadradinho, né, é onde eu começo os meus pontos altos. Então, eu fecho aqui o meu quinto quadradinho. E agora, aqui dentro, eu vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, fecho o quadradinho. Como se tivesse, né, 8 pontos altos, ó. Novamente, agora eu vou fazer mais 8 quadradinhos. Aqui tenho 1. Deixa eu só derrubar aqui a minha linha, que daí eu consigo puxar ela com mais facilidade. 1, 2, 3, 4. Deixa eu tentar fazer rapidinho. 5, 6, 7 e o oitavo. Então, é sempre entre 8, ó. Fiz o oitavo quadradinho. Aí, o que eu vou fazer no próximo? 6 pontos altos dentro do mesmo espaço. E daí, fecho com ponto alto sobre ponto alto e começo tudo de novo os quadradinhos. A gente vai fazer assim até o final, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto, né? Aqui no meu caso, se por acaso, nesse lado aqui ficou 5 quadradinhos, nesse ficou 4, não tem problema. A única coisa é que a gente quer um desenho bem aqui no meio, ó. O mais no meio possível que tiver um quadradinho, é onde vocês vão começar a fazer a continha. Então, aqui eu vou ter um quadradinho, então agora eu vou começar a contar aqui para saber onde eu vou iniciar, para que tenha um desenho bem aqui no meio, tá? Para ficar bonitinho ali, esteticamente. Então, chegando aqui no final, eu volto assim que eu terminar pra gente fazer a próxima carreira. Ó, voltando aqui, quero só mostrar o que eu falei do desenho do meio, ó. Aqui tá a separação que a gente tinha feito com os pontinhos altos, ó. E aí, eu consegui colocar um conjuntinho no meio. Por isso que eu falei pra vocês fazerem a continha a partir do meio, pra ele ficar bem centralizadinho, pra ficar bonito, tá? A gente vai fazer mais 3 carreiras, na verdade, não era mais 2. Então, eu finalizei, o meu acabou ficando 5 quadradinhos mesmo pra cada lado, mas como eu falei, se não ficar, não tem problema, tá? Aí, aqui, eu iniciei a nova carreira fazendo quadradinho por quadradinho, quadradinho sobre quadradinho, né? E aí, chegando aqui, repete essas 2 correntinhas que tinha do quadradinho, né? E aqui a gente vai aumentar, vai fazer um pontinho a mais no início e um pontinho a mais no final. Então, a gente vai aumentar de 8, né? Que a gente tem um total de 8, porque tinha os 2 pontos altos aqui das pontas, ó. Tem 2, tem 4, tem 6, tem 8. 6 que a gente fez no meio, mais esses 2 aqui da ponta. Então, no primeiro e no último, a gente vai fazer 2 dentro do mesmo espaço, para assim a gente aumentar de 8 para 10 pontos. Então, fiz 2 aqui, dentro do primeiro ponto, nos demais vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. A gente só tá aumentando os pontos, os quadradinhos não muda nada, ó. As correntinhas, os pontos altos não muda nada. A gente tá só colocando mais pontos aqui. Ó, no penúltimo também, e aí no último também fazendo 2 dentro do mesmo espaço, para ficar com 10 pontos altos no total. Na próxima carreira, a gente vai fazer só ponto alto sobre ponto alto. Tá? A única coisa que a gente tá mexendo nessas carreiras é onde tem os pontos altos. Nos quadradinhos, tudo permanece igual. Nem aumenta, nem diminui quadradinho, ó. Só vocês observarem a carreira anterior. E aqui a gente começa a repetir, ó. Tenho 2 correntinhas aqui, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E a gente vai trabalhando até chegar aqui no próximo. Chegou aqui, 2 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro, 2 no último e nos demais ponto alto sobre ponto alto, tá? No final, quadradinho sobre quadradinho, não muda nada. E aí, a próxima carreira vocês também podem fazer, que vai ser quadradinho sobre quadradinho, chegou aqui, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, também com 10 pontos altos, tá? Então, vocês podem fazer essa, a próxima, e aí eu volto na última carreira, aqui na parte dos pontos altos, que permanece tudo sendo quadradinho sobre quadradinho, como eu já falei pra vocês. Eu volto, então, na última carreira aqui,
nos pontos altos pra gente fazer o acabamento do nosso cropped. Então, façam essa, lembrando de aumentar um ponto a mais no início e um ponto a mais no final, e na outra só ponto alto sobre ponto alto, dando 10 pontos altos e quadradinho sobre quadradinho. Ó, gente, chegando aqui na última carreira, fiz quadradinho sobre quadradinho, e aqui a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos altos, vai ser 10 pontos altos, só que sobre cada ponto alto vai ter um ponto picô junto, que é a carreirinha de acabamento. Então, fiz as minhas 2 correntinhas, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, e aí o ponto picô são 3 correntinhas, passo a agulha pelas 2 laçadinhas do ponto, puxo e fecho. Esse é o ponto picô, ó, novamente. Ponto alto sobre ponto alto, subo 3 correntinhas, passo a agulha pelas 2 laçadinhas do ponto, puxo uma laçadinha, fico com 2 e fecho. E assim a gente vai seguindo, ó, ponto alto sobre ponto alto, 3 correntinhas, passo aqui pelas 2 laçadinhas, puxo e fecho. E assim a gente vai seguindo, ó. Um pontinho alto sobre cada pontinho alto, ele vai ficando com espaçamento por causa do pontinho picô que a gente vai fazendo. A gente vai continuar trabalhando quadradinho sobre quadradinho, e aqui também ponto alto sobre ponto alto, só que com o ponto picôzinho para dar o acabamento aqui na nossa peça, ó. Tá? Ó. Vai terminar aqui ponto alto sobre ponto alto, daí faz o ponto picô, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, assim até o final. Chegando aqui no final, vocês vão ter feito o último quadradinho, cortem a linha, passem por dentro da laçada, façam os arremates das linhas. Daí aqui eu vou voltar, porque quando a gente prova a peça, se a gente deixar ela, essa nossa parte aqui que a gente tá trabalhando, esqueci o nome disso. Se a gente deixar assim aberto, quando a gente provar, isso aqui vai acabar subindo, vai ficar tipo assim, fica ruim. Então, o que que a gente vai fazer? A gente, depois de terminar, nós vamos vir aqui com vários pedacinhos de linha e a gente vai pegar e passar por trás aqui, pegando tanto o seio quanto um pontinho daqui, independente de onde seja, tá? Não tem espaço certo, só pra gente grudar, pra gente fazer nozinhos por trás, pra que fique bem certinho assim no lugar, ó, essa parte aqui desse babadinho. Porque senão, quando a gente vestir, se tiver solto, ele vai subir, tá? Então, por isso que a gente vai fazer vários fechamentos assim certinhos, pra ficar bem legal no corpo quando a gente provar, pra ele ficar exatamente assim do jeito que está, tá bom? Mas aí, depois que vocês terminarem isso aí, eu volto pra gente fazer esse esqueminha. Eu vou passar, quanto mais nozinhas a gente fizer, assim, em lugares separados, mais justinho, né, mais bonitinho, mais esticadinho vai ficar no nosso corpo. Gente, agora pra finalizar, ó, o que eu falei, a gente vai deixar bem certinho aqui, ó, esticadinho. Vamos cortar vários pedacinhos de linha, não tem lugar certo, nem quantidade certa pra colocar. Vou pegar aqui em qualquer lugar, ó. Eu coloco a minha agulha por baixo, tá vendo que tá entrando aqui, ó? Eu quero pegar esse ponto aqui do babadinho, ó. Eu meio que entro dentro do ponto, ó. Encontro um lugar que dê pra pegar dentro do ponto, aí pego o meu fiozinho e passo uma das pontas aqui pra trás. A outra, eu só insiro a minha agulha, tipo, num pontinho bem próximo e puxo essa outra ponta também aqui pra baixo. Trago pra cá e faço 3 nozinhos, depois corto, não muito rente, né, onde eu fiz os nozinhos. Porque isso é para segurar o nosso babadinho aqui na peça, para que não, ó, ele vai ficando presinho, tá vendo? Só para que não corra o risco de quando a gente vestir a peça, fique, ó, puxando, fique feio. Então, vocês vão esticar, vão deixar bem bonitinho, vão vendo em pontos que precisa fazer essa costurinha, ó, tipo, eu vou querer fazer aqui também. Então, já insiro a minha agulha por baixo. Pego no meio aqui do ponto, vou passar aqui um outro fio. Aí, passo uma ponta aqui pra trás. Ops, pegou só um pedaço. Tá, vocês entenderam, né? Eu vou ter que arrumar aqui direitinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo agora. E pego um dos fiozinhos, passo aqui por trás, pego o outro bem próximo, puxa a outra ponta, e aí faz os nozinhos. Então, vou fazer isso em vários pontos que eu acho que vai ser necessário, para que fique bonito esteticamente na hora que for provar, ó. E aqui já tá presinho também, então, quando eu for provar, ó, já não vai puxar.
Vou prender mais um aqui no meio. Aí, pra cá também vou prender em vários pontinhos. Justamente para que ele fique bem certinho no lugar que ele deve ficar, tá bom? Vou fazer esses acabamentos e volto para mostrar para vocês como é que ficou o nosso cropped inteiro. Ó, gente, tá finalizado o nosso cropped. Aqui vocês podem estar costurando ou forrinho ou bojo. Eu não tinha aqui o bojo, então não deu pra costurar. E aqui a nossa parte das costas, ó. Essa partezinha aqui é abertinha mesmo, né? Na parte das costas, era assim mesmo ali na foto. E aqui daí a gente só faz o lacinho nas costas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até o nosso próximo vídeo. Lembrando que de lá no meu Insta, @duduapeteato, tem sempre um vídeo no Reels de como ficou a peça no corpo.